o estudo de hoje, ele é bem direcionado para todos nós. Porque a grande questão que a gente levanta agora é a seguinte: nós somos livres? Nós somos realmente livres? Porque nós encarnamos e sabemos que muitas vezes nós vamos enfrentar provas e expiações. E essas provas e expiações, elas nos permitem sermos livres? Ou a gente vai ficar ligado a essas provas e expiações e ter um fim sem escape? Porque muitas vezes no passado, quando a gente vê principalmente em desenhos, filmes, sempre há essa questão da ausência de liberdade do personagem. A personagem ela acaba ficando extremamente limitada em suas ações porque existe um dito destino, entre aspas aí, que o guia, que o impede, né? Muitas vezes os filmes nos apresentam também a ideia do indivíduo que ele tem um temperamento e não consegue mudar e segue aquele temperamento até o fim da vida. Então isso tudo começa a pôr no nosso imaginário se nós somos realmente livres. Porque se a própria doutrina espírita nos apresenta as provas e expiações e eu vou passar por elas, onde está a minha liberdade nesse contexto? Se a nossa própria cultura nos diz que muitas vezes nós não somos livres para sermos outra pessoa, como é que eu vou direcionar isso? Né? Como é que eu vou conseguir mudar os meus maus hábitos se eu automaticamente estou destinado a ser uma coisa? Entendem? E a gente, muitas vezes, diante dos conflitos da vida, a gente fica buscando uma resposta para essa questão. Então, o que acontece? A gente acaba se justificando e se desculpando, muitas vezes, por nossas questões físicas, por nossas questões de conhecimento, culturais. E com isso a gente acaba chegando a um limiar, né? Chega a uma situação limite em que a gente questiona onde está a nossa liberdade. E isso a gente deve avançar nossa reflexão para a gente poder entender. Para começar, vou trazer a história que está presente no Missionários da Luz, do André Luiz, em que diz a história do Raul. Não sei se todos vocês lembram, mas o Raul, ele foi um homem em que a viúva dele estava muito angustiada para saber o destino dele, se ele estava bem, se ele não estava. E no mundo espiritual, acompanhada por um espírito mais evoluído, ela pediu para os espíritos amigos, no caso Alexandre, que era um instrutor do André Luiz no livro, pediu para o Alexandre poder investigar o que aconteceu com o marido dela, que ele havia sido assassinado, aparentemente assassinado. E ela estava muito preocupada e a vida dela necessitava dessa informação para que ela pudesse ir adiante. Alexandre se predispôs a procurar, junto com a equipe dele, o destino de Raul. E ele sondou a família, ele foi atrás, investigou até que localizou Raul num matador. Ele foi sequestrado depois do desencarne por um grupo de espíritos que ele tinha sintonia e foi levado para lá. Ele estava totalmente aéreo. Ele foi resgatado e levado para o pronto-socorro do mundo espiritual e lá tratado. E, ao investigar a história de Raul, acabou descobrindo o seguinte: o primeiro marido da esposa dele, o Raul matou, para depois seduzi-la e casar com ela. Só que a culpa o cercou por um bom tempo. E com o passar dos anos, ele acabou se matando. Só que ele se matou de um jeito que ele deu um tiro no coração e conseguiu jogar a arma longe, dando a impressão de um latrocínio, assalto seguido de morte. Só que como ele estava numa situação espiritual bastante complicada, ele acabou sendo sequestrado pelos espíritos que tinham sintonia e levado. Alexandre orientou Raul
que ele não demonstrasse, em nenhum momento, quando levasse a esposa dele até lá, a situação espiritual real dele. Porque ela não tinha preparo para enfrentar a realidade. Ela poderia desequilibrar, ela poderia perder o rumo. Então, o que aconteceu? Foi orientado que Raul chegasse nesse contexto, no hospital, quando encontrasse a esposa, passasse somente boas notícias. E detalhe, tiveram que esconder o dano na área do coração, no perispírito, que ao afligir o tiro, acabou gerando esse dano. Então, o coração dele estava com aparência, a área do peito, onde estava a localiza do coração, estava danificada. Então, até cobriram essa área para que ela não visse. E aí o que aconteceu? Ela chegou até ele, ficou extremamente feliz, né? Viu ele na cama, ele consolou-a. Teve alguns momentos em que ela perguntou o que aconteceu, ele começou a titubear um pouco, desequilibrar, o Alexandre pôs a mão na fronte dele e o amparou, até ele ter força para poder consolar a esposa, desencaminhar a conversa para a realidade, da realidade, para poder apenas ampará-la e dar força para ela enfrentar a vida. A consequência dessa situação foi que ela, quando estava em casa, ela acordou, ela não lembrava da situação, mas lembrava da sensação de um bom sonho. E ela ganhou mais força para viver. Então, dentro desse contexto, a gente vai analisar a questão da liberdade, né? Primeiro ponto, o Raul, ele tinha liberdade para tomar as atitudes que teve? Essa é a primeira questão. Por que é importante a gente pensar isso? Que geralmente a gente olha as consequências das nossas ações e a gente se coloca como vítima. Ah, eu caí nessa porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia que ia acontecer isso. Eu caí nessa porque eu sou despreparado. Então a gente tem a tendência de se defender muito e pouco avaliar nossas ações, para entender as consequências. O Raul, quando entrou nesse contexto, ele entrou com liberdade de escolha. Ele decidiu matar o primeiro marido. E aí abriu as portas para a culpa e o remorso. Assumiu a esposa do rapaz e ali acabou abrindo um contexto bastante complicado para o futuro. E depois, em liberdade, se matou, causando danos à área do coração. Lógico, ele vai ter que passar por algumas encarnações para resgatar isso tudo. O suicídio, o homicídio, entendem? Ele assumiu responsabilidades. E é nesse ponto que a gente tem que começar a avaliar o nosso contexto. Nós temos responsabilidade sobre nossas escolhas. Então, as provas e expiações que nós enfrentamos, a gente vê que elas não vêm à toa. Elas têm uma finalidade. O Raul, quando decidiu praticar esses crimes todos contra si, contra o primeiro marido da esposa, ele acabou abrindo a comporta para as consequências que ele vai ter que resgatar. Ele vai passar por expiação, ele vai passar por provas. Mas isso foi Deus que infligiu a ele? É Deus que está punindo? É esse ponto que a gente começa a falhar. A falhar em nossa reflexão. Por quê? Porque a gente tende a achar que as coisas ruins que acontecem em nossa vida vêm para nos derrubar, vêm para nos punir. Nós passamos por elas porque às vezes a gente culpa a Deus, culpa terceiros, mas a gente esquece de fazer a avaliação. Se eu estou passando por determinada coisa agora e não tenho um objetivo nessa vida, quer dizer, não tem a causa nessa vida, essa causa está no passado. Então, como a gente deve proceder diante disso? Porque em algum momento eu tive liberdade de escolher, eu tive liberdade para decidir que caminho perseguir. Eu tive liberdade para poder fugir à tentação ou me abraçar a ela.
Então, de qualquer forma, eu vou ter que assumir as consequências, porque a consequência é digamos assim, é tipo o resultado, a orientação da escolha que a gente fez em livre-arbítrio. Então, a consequência ela vai nos reorientar para a gente entender onde está errando e melhorar. Então, o processo ele é muito simples. Nós somos livres, mesmo quando a gente já pensa que não. Porque a liberdade era algo muito mais amplo. Ela não é algo simples. E a consequência das nossas escolhas é que vão nos orientando se a gente está indo para o caminho certo ou não. Se a gente precisa arrumar o caminho ou não. Então, a gente tem que encarar esse processo com naturalidade e com responsabilidade. Entende? Porque é uma lei natural. A lei natural, ela está presente em nós e na natureza. E Kardec organizou 10 leis no Livro dos Espíritos para a gente poder estudar. Elas podem ser muito mais, mas ele organizou 10. E dentro dessas leis está a lei de liberdade. Então é uma lei natural. Ela está em nós. Nós somos livres. Né? O grande problema é que quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em liberdade sem responsabilidade. E isso não existe. A única forma de eu ser extremamente livre, sem me preocupar com ninguém, só se eu me isolar no deserto, no alto de uma montanha, no meio da floresta, sem ter ninguém perto. A partir do momento que tem uma pessoa, eu tenho uma responsabilidade sobre ela. Então, minha liberdade, ela vai junto com a liberdade do outro. E ali, eu tenho que entender esse limite para poder gerar o respeito. Quando eu ultrapasso esse limite, é que aí que eu tenho os conflitos. E a partir desses conflitos, eu vou tendo sofrimento se eu fizer uma má escolha. Por exemplo, eu posso escolher brigar ou apaziguar. Eu posso escolher resistir a uma tentação ou me entregar a ela. Eu posso, muitas vezes, em prova, a gente esquece disso, que a gente às vezes pede para encarnar em lugares violentos. Por quê? Eu quero ser provado no meio da violência se eu conseguir entender a lição de que não vou ser mais violento. Eu entendi o mal que as minhas escolhas do passado me encaminhou, então vou no meio do conflito para poder resisti-lo. Às vezes eu escolho um corpo muito doente para encarnar, para que eu possa aprender através de um corpo doente a valorizar a saúde, a lutar pela vida. Isso acontece muito quando a pessoa cria danos ao corpo físico devido a um mau hábito do passado. Quando ela encarna, aquela área do órgão que ela mais danificou vai estar prejudicada. Né? Vamos supor, o caso do Raul, ele destruiu o coração com um tiro. Na próxima encarnação, ele vai estruturar esse coração com problemas cardíacos. Mas por que isso? É punição? É castigo? Não. É redoutrinação. Pensa bem, ele encarna com um coração problemático. Ele vai ter que tomar que tipo de postura para preservar esse coração? Ele vai ter que ter calma, ele vai ter que tratar com carinho esse coração, ele vai ter que se alimentar de forma a conservar esse coração. Então ele vai ter que ter uma atitude diferente do que ele teve no passado por causa da doença. Isso em várias situações, estômago, intestino. A doença surge não para nos punir, nem para nos massacrar, mas para nos mudar o campo vibracional, mudar o pensamento. Então a liberdade ela existe sempre, mas a questão é que a liberdade sempre está atrelada à responsabilidade. O espírito que não quer ver a própria responsabilidade sobre os fatos das consequências que causou é porque ainda está atrelado ao orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo guia. Então, o que acontece? A gente acaba se expondo às consequências e entra no processo defensivo e culpa todo mundo. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para a gente e avaliar onde errei, o que eu preciso melhorar. É mudar o modo de pensar, porque eu sou sempre livre. Eu sou sempre
destinado a uma liberdade, porque essa liberdade é importante para o aprendizado. É isso que a gente esquece. Porque se eu não decido ser livre, se eu resolvo não entrar nesse fluxo de aprendizado que o processo natural do livre-arbítrio causa, eu acabo perdendo oportunidades de crescimento, oportunidades de amadurecimento e de autocompreensão. Então, o espírito livre, ele tem a liberdade de entender como ele está no meio em que vive, como é que ele está no seio familiar, como é que ele está em suas atitudes e escolhas. Sem essa liberdade, ele não tem essa compreensão. E sem a compreensão, não há evolução. Está tudo atrelado, está tudo ligado. Então, eu escolho um certo caminho na minha vida. Aí o que acontece? Nesses caminhos, eu vou fazer um monte de besteira. E aí terá consequência. A consequência vai me alertar que eu preciso modificar. Eu preciso mudar minha postura. Se eu não obedeço, cada vez mais que vai surgir nas reencarnações posteriores, eu vou tendo provas, eu vou tendo expiações que vão tentando me alertar e mudar minha postura diante da vida. Mas em todo momento eu sou livre. Se não fosse assim, gente, se não existisse a liberdade, o espírito ele não necessitaria das diversas encarnações que tem. Já parou para pensar nisso? Ele estaria completamente necessitado apenas de uma encarnação, porque tudo nela estaria ali exposto. Só que a gente sabe que a complexidade desse tudo é muito grande. Não dá para uma encarnação só a gente compreender todo o processo que a gente precisa. Né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira tentando entender por que sofre, quando chega no finalzinho ela descobre. Então a outra encarnação vai ser aberta para que ela possa treinar essa compreensão. Então a liberdade está sempre presente nesse caminho e ela é uma bênção. A gente não deve nunca reclamar dela, pelo contrário. A gente deve agradecer por tê-la e tentar entender o nosso processo de consequência, porque aí a gente vai entender as nossas escolhas. Se eu estou sofrendo agora um revés da vida, eu tenho que verificar se a causa está nessa vida e se não estiver nessa vida, está em outra. Se estiver em outra, eu tenho que entender o que eu preciso fazer daqui adiante para melhorar. Porque aquilo vai estar me mostrando. Aquilo vai estar me encaminhando para que eu possa melhorar como espírito e evoluir. Então, é um processo natural. Está presente em nós. E tem um detalhe, mesmo que o espírito ele seja aprisionado, no caso o espírito encarnado, ele seja aprisionado num contexto social, numa situação de posição social, situação financeira, situação de ausência de dinheiro, mesmo que ele esteja preso àquilo e aquilo parece ser impossível ser ultrapassado ou solucionado, ele não está preso, porque aquilo tudo ali que acontece com ele é para levá-lo a refletir e amadurecer. Tudo aquilo que acontece com ele é levado para que ele possa crescer. Então ele é livre. Sabe como? Por exemplo, ele passa por um revés na vida. Ele pode decidir resistir, né, e superar a situação, ou pode decidir desistir e deixar se levar. Então a escolha ela é sempre disponível, mesmo nos piores momentos. O caso que eu falei antes, do espírito que encarna num lugar violento, né, um lugar que ele escolhe para se testar, para se provar. Ele tem ali, mesmo diante daquela violência, negar. Ele pode ser tentado a participar de um crime, ele pode ser tentado a roubar, e mesmo assim ele se recusar. A liberdade ainda é dele. Entendem? Ele tem um poder, por mais que ache que não. E a liberdade do espírito é tão grande que mesmo se ele for preso, ele mantém o livre-arbítrio dele. Sabe onde? Alguém sabe? Não? Na sua mente. Ali ele é totalmente livre. Então você pode escravizar uma pessoa, você pode prendê-la,
mas você não pode impedir ela de pensar, de sentir. Ela é livre ali. Tudo depende da posição do espírito. Tem situações de pessoas que elas são tão otimistas, que quando acontece diversos reveses na vida dela, ela continua otimista, ela continua enfrentando, ela continua com garra. Por quê? Ela usufrui da liberdade dela em plenitude, só que aqui dentro. Então você olha para a pessoa, está cheia de limitação, está cheia de barreiras, mas ela não deixa isso defini-las. Temos como exemplo o Gigante Deitado, né, que foi um grande palestrante espírita, que ele era levado em cima da cama dele para os centros para fazer palestra. Então ele tinha uma limitação física, se eu não me engano é o Jerônimo, tá? Se eu tiver errado, depois pode me corrigir, tá, gente? Ele era levado para os centros espíritas para fazer palestra deitado na própria cama, ele tinha um problema de saúde grave. Ele tinha dores tão intensas que os amigos fizeram um saco de areia de 20 quilos para pôr em cima do peito dele para ele parar de sentir dor. Mas a liberdade dele era tão grande que a doença não o definia. Ele definia a própria vida. Então, ele precisando passar por essa expiação, ele não deixou que a expiação o determinasse. Ele determinou a situação de vida dele. Então, mesmo com dor, ele praticava o bem. E detalhe, uma situação que eu acho interessantíssima. As pessoas iam se consolar com ele. Sentavam ao lado da cama e iam desabafando os próprios problemas. E ele ali deitado sem poder sair da cama, sentindo dor. Olha só, mas ele não deixava que isso o determinasse. Ele enfrentava o sofrimento e dava a melhor resposta que podia. E nunca era desamparado, porque sempre tinha alguém para ajudá-lo. É isso que a gente esquece também. A gente esquece que nós não estamos sozinhos e desamparados no universo. Deus está conosco. Ele está sempre estendendo a nossa mão para que a gente possa ter força para enfrentar as nossas limitações e superá-las. É para isso que a gente está aqui. O problema é que, às vezes, a gente esquece que a limitação existe porque a gente não tem o hábito ainda de praticar o bem. Então, por exemplo, você quer parar de mentir, você tem um hábito de mentir. Aí você fala assim, amanhã eu não vou mais mentir. O que você vai fazer a primeira coisa amanhã? Vai mentir. Porque tem um hábito da mentira. Mas o que você faz? Anima? Desiste? Não. Você vai focar e tentar não mentir durante o dia. Avalia de noite, conseguiu, não conseguiu. No dia seguinte, tenta de novo mentir menos. Até ganhar o hábito, até conquistar o hábito, não ganhar, mas conquistar o hábito de não mentir mais. Só que isso dá trabalho, gente. Essa é a grande questão, não é fácil. Exige vigilância, exige paciência, força, porque quando a gente descobre que ainda tem defeitos, que a gente considera muito feio, muito ruim, a gente se decepciona conosco. A gente tem que ter força para enfrentar isso, para poder conseguir adquirir novos hábitos e praticar o bem no dia a dia. Então, é um processo. E sempre está atrelado a esse processo a nossa liberdade. A gente nunca está livre dela. Porque eu tenho o poder de decidir tentar mudar ou não mudar. Isso Deus não nos tira, Ele nos deu. Está em nós. Nós iremos sempre querer fazer uma escolha. O problema é que dá tanto trabalho isso, que alguns decidem escolher a palavra de que não é possível mudar, que é difícil, ou que a pessoa é assim mesmo. Já ouviram essa frase? Tem muita gente que fala, eu sou assim mesmo, nasci assim. Entende? Mas isso, na verdade, são desculpas para não ter o trabalho da mudança. Porque ela não quer enfrentar a dor, a decepção, ela não quer enfrentar a trabalheira, o esforço, a paciência que a pessoa tem que ter consigo. Até parece uma coisa estranha, a gente tem que ter paciência conosco. Parece que a gente não precisaria disso, mas precisa. A gente necessita, às vezes, enfrentar o espelho e falar, cara, você ainda não está conseguindo mudar, pelo amor de Deus, você já sabe que não é para fazer isso, porque está fazendo.
Mas a gente tem que ter paciência. Isso tudo é um processo trabalhoso. E nós temos que impor na nossa cabeça o seguinte: estamos aqui para ter trabalho. Não importa qual tipo, mas vamos ter trabalho. E o trabalho que eu falo não é só o laboral, não, o remunerado, o voluntário, não. É o trabalho conosco mesmo, de ter que todo dia tentar fazer aquilo que a gente sabe que é correto fazer. E esse processo vai gerar trabalho, muito trabalho, muita paciência, muito esforço. Por isso que a gente é orientado a vigiar e orar. Porque isso tudo vai gerar necessidade de você ficar de olho se vai falhar ou não e orar para receber a força dos céus, da espiritualidade amiga, de Deus, para que a gente possa acertar sempre o caminho. Então, essa liberdade, gente, ela existe. Por mais que a gente ache que não tem como a gente escolher, a gente sempre tem uma opção de escolha. E, e se a gente decide não fazer essa escolha, a gente deixa para que o mundo acabe nos cutucando. É aquela grande questão: você tem um problema para solucionar. Se você fecha os olhos para ele, daqui a pouco o problema se torna tão grande que você vai ter que tomar uma atitude na marra. Então, mas atrelado a tudo isso, tem a nossa liberdade. A gente não pode esquecer nunca disso. Então entra aí também a questão da fatalidade. A fatalidade, a gente geralmente fala de fatalidade quando algo acontece inesperadamente, fora do nosso controle. Existe fatalidade? Ela realmente está dentro desse processo de nosso dia a dia? E a gente fala fatalidade geralmente quando a pessoa está lá tranquila e de repente sofre um acidente, né? A pessoa perde dinheiro, a pessoa vai para a miséria. Isso tudo é fatalidade? Essa fatalidade realmente ela existe? Bem, dentro desse contexto, não. Tá? A fatalidade, ela é, na verdade, a nossa impressão que a gente tem sobre as coisas. O que a gente esquece é que tudo que acontece em nossa volta é para o nosso aprendizado. Então, se uma coisa inesperada, muito forte, acontece conosco, ela ocorreu porque foi direcionada pelas nossas escolhas em algum momento da nossa existência, seja nessa encarnação ou na outra. Por exemplo, um indivíduo que ele decide beber, né? Ele saiu, bebeu e acabou causando um acidente. Houve fatalidade aí? Não, porque ele decidiu beber e a partir dessa bebedeira ele abriu para as consequências. Entendem? A responsabilidade está sempre presente. Não estou culpando o indivíduo que está bebendo ali, não estou acusando. Eu estou mostrando um fato em que ele decidiu beber e a partir daí ele abriu as portas para as consequências. Então, o que acontece? A fatalidade, ela não vem ao acaso, ela não existe assim no sentido assim, aconteceu de repente. Não, o espírito está sempre presente nas ações do seu dia a dia. Então, por exemplo, às vezes a gente esquece também que o espírito passa por uma situação de acidente porque ele necessita passar. Ele precisa passar por aquela prova ou expiação. Porque se ele não passa por aquilo, ele não gera a mudança necessária para a evolução dele. Então, a fatalidade, ela não ocorre no sentido da forma que a gente pensa. De repente, o indivíduo sofre um revés. Não. O indivíduo prepara o terreno com muito carinho e cuidado em outra vida ou nessa. É que nem o indivíduo, por exemplo, que ele dana a comer demais. Vai sacrificando o corpo. Sacrifica, comilança, comilança, comilança. Uma hora vai cobrar o efeito, não vai? E aí foi uma fatalidade. O indivíduo, de repente, comeu gordura a vida inteira e teve um infarto lá na frente. Foi uma fatalidade? Não. O indivíduo plantou com muito carinho esse infarto. Ele cuidou do infarto lá atrás. De repente, o indivíduo encarna com alguma limitação física. Foi fatalidade? Não. Na outra vida, ele plantou com muito carinho a danificação do perispírito a ponto de estruturar um corpo físico com essa limitação que vem não para castigá-lo, mas para doutriná-lo, para que ele mude a forma de pensar e ele mude a vibração dele. Então não houve fatalidade.
A fatalidade, na verdade, é uma quebra da nossa psicologia para que a gente possa se isentar da nossa culpabilidade, da nossa responsabilidade ali. Então a gente fala, foi fatalidade para a gente isentar a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. E aí a gente deixa de ser livre? Não, a gente continua sendo livre. Porque em algum momento a gente escolheu aquele caminho. A gente tem que começar a observar as consequências dos nossos atos, não mais com medo, com assombro, mas com reflexão, né? Sentar e olhar o que eu fiz de errado e o que eu tenho que melhorar. Por que nasci com determinada limitação? Por que nasci com determinada, parece que até perseguição de tanto sacrifício que eu passo? O que eu tenho que mudar de postura? O que isso está trazendo para a minha melhoria? O que isso tem de importante? Entende? Então, a gente tem que observar esse processo e tentar encaixar uma compreensão para que a gente possa evoluir. Que a gente possa, a partir desse contexto, entender onde eu tenho que melhorar. E encarar a gente como a gente realmente é. A gente é o quê? Nós somos espíritos imortais. E cada encarnação que a gente vai se deparar com as nossas limitações morais, físicas, mas que elas estão aí para serem encaradas de frente e trabalhadas. As morais para melhorar cada vez mais, se tornar cada vez mais homem de bem. E as físicas é porque elas vêm para nos fazer reagir. A gente sempre esquece disso, né? Uma limitação, uma dor, uma doença, um revés da vida, uma decepção com alguém, elas nunca vêm para nos derrubar, sempre vêm para nos fazer mudar nossa postura diante da vida. Então são oportunidades. No momento que a gente está enfrentando, é uma dor terrível, é um sofrimento grande, mas se você conseguir passar por isso bem, você acaba crescendo. Vamos falar de um exemplo? Um outro exemplo? Pedro, né? Pedro, o apóstolo de Cristo, tá, gente? Pedro, ele, num momento crucial de sofrimento de Cristo, ele vendo aquele sofrimento e se angustiando com ele, querendo fazer uma coisa, mas não sabendo o que, talvez também ele tivesse medo de reagir, de repente ele é reconhecido na multidão. E alguém fala, tu seguias aquele homem. E o que ele faz nesse momento? Diz, eu não o conheço. Eu não o segui. Eu não sei quem ele é. Negou ele 3 vezes. E ao negar Cristo 3 vezes, veio automaticamente o remorso. Mas Pedro, ele tinha liberdade. E ele escolheu o quê? Voltar até os apóstolos. Ele escolheu. Ele tinha um livre-arbítrio. E ele decidiu ir até os apóstolos e lá decidiu o que fazer. Tanto isso foi importante para Pedro, que mostrou para Pedro a fraqueza humana. E isso permitiu que ele compreendesse o outro e não julgasse. Então, quando alguém chegasse e falasse para Pedro, Pedro, eu matei, Pedro, eu traí, Pedro, eu enganei, e a pessoa sentindo remorso, Pedro podia falar para a pessoa com convicção, eu te compreendo, porque também passei por isso. Posso não ter matado, posso não ter traído, mas neguei 3 vezes aquele que amava. Eu sei o que você está passando. Então ele se preparou para amparar, para consolar. E ele fez isso com tanta seriedade, a escolha dele foi tão firme, que a própria sombra curava os outros. A própria sombra curava. Então a gente vê que a liberdade ela vem até a gente atém nos momentos mais difíceis. O problema é que a gente prefere não encarar que é possível fazer uma escolha, mesmo no momento difícil.
Mesmo naquele momento que você esteja em tentação, você pode fazer uma escolha. A gente prefere olhar que é difícil e impossível tomar uma decisão e foge de tomar uma decisão. E aí o que acontece? Aquele problema que não é solucionado, ele cresce. Aquele problema que eu não dou uma resposta hoje, amanhã me derruba. E aí depois, quando eu estou em queda, eu culpo quem? A todo mundo, menos a mim. Então a gente tem que mudar esse ritmo. Nós somos livres para tomar as decisões que quisermos, em qualquer contexto. E qualquer situação que surge no nosso caminho é para nos amadurecer. Então a gente tem que sentar, olhar e pensar o que eu vou fazer. Sabe uma coisa que ajuda bastante, uma ferramenta muito útil? Ler. Leia os livros da doutrina espírita. Já falei de dois hoje aqui, o Livro dos Espíritos e os Missionários da Luz. Leia um estudo. Porque no momento que você está em queda, preste para fazer uma escolha ruim, você tem a lembrança dos estudos. Você lembra como fazer para poder tomar uma postura. Então a gente tem sempre um amparo à mão. A gente tem que abraçar esses amparos e aproveitar o agora, para no momento da dor, a gente lembrar dos ensinamentos e ganhar força para decidir o caminho certo. E nem sempre é o caminho fácil. Então nós temos que ter essa postura diante da vida, para que a gente possa, dessa forma, enfrentar da melhor forma possível os contextos que nos apresentam e, a partir deles, aprender. Você vê em Pedro, negou Cristo 3 vezes. Ele deixou isso abalar ele? Não, ele escolheu seguir adiante. E ele foi adiante com o conhecimento que essa dor e sofrimento lhe causou. Quer dizer, a dor e o sofrimento lhe deu uma experiência que permitiu que ele pudesse amparar ao próximo mais para frente. Olha só, ele sempre esquece desse detalhe, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso torturou, Paulo de Tarso condenou à morte, Paulo de Tarso perseguiu. Logo depois que ele encontrou Cristo no deserto e compreendeu que ele estava errado, ele fez o processo contrário, ele seguiu adiante, ele fez uma escolha. Ele escolheu o quê? Corrigir o que ele tinha errado e seguir adiante. Ele não lamentou, ele não acusou, ele não apontou dele, ele simplesmente perguntou para Cristo o quê? O que queres que eu faça? E Cristo falou, vai até quem você estava perseguindo e o procure. E ali começou o caminho de Paulo. Eu acho interessantíssimo. Paulo enfrentou muitos reveses que ele havia causado nos outros. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, e no final ele foi condenado à morte. Mas ele sempre passou por isso, fazendo a escolha no bem. Fazendo a escolha de espalhar a palavra de Cristo não só no mundo judaico, mas fora dele. Então ele fez algo muito grande. E passou pelas consequências do próprio ato. Porque como ele no passado havia plantado essa perseguição, havia plantado a condenação à morte e à tortura, ele acabou sofrendo aquilo que ele plantou. Porque como ele iniciou esse processo, quando ele foi para o outro lado, esse processo já estava funcionando e o perseguiu. Só que quando o alcançou, qual era a postura de Paulo? No livro Paulo Estevão mostra muito bem, quando ele recebeu a primeira pedra, ele foi pregar numa praça, numa cidade, aí começou a receber pedras das pessoas. Ele só pensou, Senhor, se essa é a tua vontade, que assim seja feita. E ele foi resgatado. Ele não desencarnou nesse momento. Então, o que a gente esquece? Nós estamos sempre enfrentando as consequências dos nossos atos, que foram geradas pelas nossas escolhas que nosso livre-arbítrio sustentou. Então, a gente tem que começar a observar a atitude de Paulo, de Pedro e de grandes vultos que a gente teve antes de nós, a postura deles diante do sofrimento e da dor. E eles sempre agiram com responsabilidade, enfrentando aquele contexto e dando a melhor resposta possível. Já sofreram? Sofreram. Mas saíram da vida com a glória. Saíram da vida
com elevação saíram da vida, que com todo o mérito que a liberdade que eles tiveram e usaram, ofereceram. Então, gente, a lei de liberdade, ela existe. Nós somos livres em qualquer contexto. Mesmo limitados, nós somos livres. Porque, mesmo que a gente não possa tomar uma decisão naquele contexto por falta de autoridade, conhecimento, ou até mesmo de poder, a gente tem a liberdade de escolher fazer o bem ou não. E a gente deve sempre observar os reveses da vida como oportunidade de crescimento e consequência das nossas escolhas do passado ou dessa vida mesmo. A gente só tem que analisar o contexto todo para entender e ter coragem para fazer isso. Porque a coisa mais difícil que a gente enfrenta nessa vida somos nós mesmos. O outro é fácil. Porque se alguém me perturba, às vezes eu tenho condições de trancar a porta do quarto e ficar livre da situação, né? Às vezes tem condições de sair de casa e dar um refresco. Mas a mim não tem como fugir de mim. Porque estou sempre seguindo aonde eu vou. Por mais que eu corra, eu estou comigo. Então eu tenho que usufruir dessa lei de liberdade da melhor forma possível e para o bem. Prática do bem, evolução pessoal, reforma íntima. Porque ela está aí para isso. Para que o espírito possa fazer as escolhas e, a partir dessas escolhas, compreender onde precisa melhorar. Para quando realizar essa mudança com firmeza, com segurança e compreensão. Porque nós não somos marionetes, nós somos seres racionais. E por sermos seres racionais, nós devemos respeitar esse contexto e aprender com ele.